Oi, eu venho aqui falar mais uma vez a respeito do que as meninas estão pedindo, a pena de extinção para o covarde. Já vou direto ao que ele é mesmo. É que é o seguinte, não adianta, porque eles não são uma pessoa. Eu não sei colocar boneca. Talvez eu mesma venha falar várias vezes a respeito do assunto, porque eu mesma tenho que entender por que eu. Você também deve se perguntar por que você. E a gente se pergunta. Porque, deixa eu ver se eu consigo falar em breves palavras. Esses seres, tem hora que eu acredito, viu, que vem lá do mundo espiritual, ser das trevas, como consideram os espíritas. Porque eu já expliquei que tem os polos, é o seguinte, os ângulos, né? Polos. Tem o ateu, que diz que são vários robôs com a mesma programação. Tem o evangélico, que diz que é a encarnação do mal, que deixa de ser mais ou menos igual ao espírito, só que eles atribuem nomes, eu vou dizer assim, diferentes. Já os espíritas dizem que eles são seres das trevas. Eles buscam, porque eles já vêm na vida da pessoa, já com tudo pronto, com a pauta toda pronta. Assim que eu conseguir isso, eu vou descartar. Só que até ele atingir esse patamar que ele quer para o descarte, para dar o início ao descarte, ele já destruiu a vítima. Emocionalmente, tudo quanto é jeito. Acabou com tudo. A palavra certa é essa. Eu não vou citar aqui as características dele, não, porque as pessoas estão confundindo muito, estão fazendo muita confusão. Tudo quanto é coisa virou tóxico, tá misturando tudo já faz tempo já. Mas as coisas não são bem assim, não. Eles entram na vida da pessoa para fazer o estrago, para tirar o que eles querem, seja lá o que for que eles querem, eles têm um objetivo e eles vão até conseguir. Até conseguir. Eles não começam o processo de descarte antes de conseguir o que quer. Aí eles começam com os piores palavrões, que nem dá para falar, porque tem palavras que eu me recuso a falar. Talvez eu nem conseguiria pronunciar aquelas palavras que ele diz. Atitudes, comportamento. Às vezes a pessoa fala, mas para os outros ele é bom. Não é bom, ele se faz de bom. Eu já ouvi muito, mas ele é tão inteligente. Não, ele não é. Porque a pessoa inteligente, como dizem por aí na linguagem comum, ela tem aquela curvinha na composição cerebral dela, da empatia, da bondade, da virtude, coisas que ele não tem. Ele não tem moral nenhuma. O pior criminoso não se compara com ele. Tá? Ele é o pior ser que existe, porque ele se disfarça principalmente para a vítima e para os outros também, viu? Só que como ele... vai lá, eu vou. Para os outros ele fala amém. Amém para tudo. Para que as pessoas achem que ele é bom. Para que quando a vítima, caso a vítima sobreviva, né? Ela vai fazer uma denúncia, ele já caluniou ela para todos. O espírita coloca assim, ele só tem contato com amaldiçoados, porque ele necessita desses amaldiçoados para poder caluniar a vítima à vontade. Ele precisa dos amaldiçoados. Se você observar quem são as tais amizades dele, é tudo gente das pessoas, né? Que nem pra gente não serve, do esgoto igual a ele. Lá, aquele médico famoso, ele coloca assim, um núcleo, né? Que pratica um abuso coletivo. Porque a hora que ele chega lá naquele núcleo principal, ele começa a reclamar da vítima. Aí começa. Tá? Sabem que ele está mentindo, porque todos mentem igual.
sentem prazer na prática da crueldade. Tá? Por isso não adianta pedir a pena de extinção. Não adianta, porque um não vai servir de exemplo para o outro, não vai dar resultado nenhum. Tem que essa padraiada e esses pastores parar de falar que Jesus vai converter, que isso aí é uma mentira, a gente não quer entrar nesse método de Jesus não vai converter porque ninguém se converte. A cadeia está assim, ó, de pastor, que se formou lá dentro do presídio. Aliás, a maioria, eu creio. Se não foi dentro do presídio, foi que saiu de um... Nem quero entrar nesse mérito hoje, eu vim para explicar isso. Eles são iguais. A última coisa que eu aprendi a respeito desse ser foi a triangulação. Quando eu estava lendo os trabalhos que eu lia, quando falava de vários assuntos, né, que eu não vou citar as características aqui, eu lia. Agora a triangulação eu pulava, porque para mim que essa triangulação se interessa por outras mulheres. Mas não é, porque eles falam assim, eles triangulam o tempo todo. Como triangula o tempo todo? Eu perguntava para mim. Até que um dia eu resolvi ler. Peraí, a coisa mais fácil que tem para detectar é a triangulação. Eles dão um nó, eu não vou entrar em detalhes aqui com quem que eu falei. Eles dão um nó no assunto que a vítima está falando. Quando a vítima perceber, ela já se perdeu do assunto, às vezes ela vai lembrar do que estava falando para ele, ó, dias depois. Que eles dão um nó, eles conduzem para o assunto, para outro assunto totalmente impertinente. Não tem pertinência nenhuma a conversa deles. Quando eles se reúnem entre eles falam de assuntos, de pessoas que não têm pertinência nenhuma. A não ser para reclamar da vida e um falar para isso, para o outro, que eu preciso disso, eu preciso de aquilo, como se eles não tivessem independência. Eles dependem, eles têm muita dependência um do outro. Eu não gosto muito de usar esse termo, não, mas é uma química, né? Eu uso muito o termo simbiose. É um simbiose, é como uma função simbiótica. Não conseguem se libertar um do outro. E é nessa simbiose que eles praticam o abuso coletivo contra a vítima em questão. Às vezes, uma só vítima é esse núcleo todo que almeja e que vai atrás de destruir essa pessoa. Muito difícil. Parece que é simples. Parece tudo quanto é briga. Não é. Tem que prestar atenção quando é briga de casal e quando é o sujeito que está querendo eliminar a vítima. É diferente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas a maioria das pessoas não tem cérebro, que eu já disse aqui, no mínimo 60%, 66%, parece que esse valor exato que a psicanálise coloca, que não raciocina. Mas pensa, não, você pensa que pensa, você acha que pensa, as pessoas acham que elas pensam. O pior de tudo é que elas são arrogantes. Elas chegam expondo, eles gostam muito de dar opinião, argumento nenhum, zero, porque eles não argumentam nada, que eles não sabem nada do que eles estão falando. A triangulação é a característica principal deles. Principal. A inversão de valores, também, que foi procurando uma pessoa inversa, a pessoa invertida, que foi que eu encontrei, o Freud, onde ele começa falando, e aliás, a primeira que ele coloca é a inversão. Um ser invertido, totalmente invertido. Depois ele vai citando, dá uma explicadinha, só que ele faleceu, né? Ele foi embora, agora ficou outras pessoas especulando sobre o que ele falou. Mas se estudar certinho as características elencadas por ele, vai ficar mais fácil de perceber. É que ultimamente tem havido muita gente querendo visualização, quer visibilidade, quer se promover, tudo em cima desse assunto e acaba não dando muito certo, porque todo mundo acaba achando que é isso aí, mas não é não. É raro, é caso raro, mas é importante. É muito importante que se aprenda, é muito importante que se saiba, para poder se libertar desse ciclo. Tem que entender primeiro, entender que a tortura paralisa, que por que eu não vi isso antes, porque não vê antes. E mesmo depois que começa a perceber, ainda demora muito tempo para a pessoa começar a se libertar.
Aí ela vai se libertando, à medida que ela vai se libertando, ela vai lembrando dos detalhes de lá do início e vê os sinais, porque no início não vê os sinais. Só vai ver na hora que, quando começar o processo de descarte, e depois que entender o que é tortura também. Tá? Aí vai começar a analisar e vai observar, prestando atenção, e vai dando certo à medida do possível, dentro das possibilidades. Procurar se libertar, sair do ciclo para depois se curar. Porque não adianta buscar ajuda antes de sair do ciclo. Não adianta. Talvez nem denúncia adiante fazer, porque as ameaças são grandes, não são pequenas não. Tem gente que fala, quem fala, como é que eles falam, o povão fala? Quem vai fazer não fala, faz. É quem vai fazer que fica falando que vai fazer, tá? É quem vai fazer, quem vai praticar que fica falando que vai praticar. Então, vão eliminando do caminho de vocês pessoas que têm amizade com ele. Aquela menina lá que eu comecei assistindo os vídeos dela, ela fala, nenhum relacionamento com pessoas que se relacionem com ele. Porque senão você não vai conseguir se libertar. Se eu não falei direito, me perdoe.